O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos no dia 29 de junho a festa de São Pedro e São Paulo. As paróquias, as cidades que têm esse título, este padroeiro, costumam celebrar no próprio dia 29. Mas, dada a importância da festa destes dois grandes apóstolos, chamados pilares da igreja, nós sempre transferimos, a igreja no Brasil transfere a festa de São Pedro e São Paulo do dia 29 para o domingo mais próximo. Nós ouvimos na primeira leitura um texto sobre São Pedro, na segunda leitura um trecho sobre São Paulo e no Evangelho, este momento chave da eleição de Pedro como sucessor depois que Jesus não estivesse mais conosco. Pedro, tu és pedra, tu és Cefas, sobre você eu vou construir a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, eu te darei as chaves. Por isso que o Papa, o sucessor de Pedro, e isso ao longo das décadas e séculos, ininterruptamente a gente sempre teve aquele que era o sucessor de Pedro, hoje é o Papa Francisco, aqueles que são chamados por nós de pontífices, porque são justamente esta ponte, aqueles que nos podem abrir esta relação com o Pai do céu, porque tem na terra o poder das chaves de Pedro. Portanto, a ponte é sempre algo que liga dois lados. O pontífice é esse que nos liga a Nosso Senhor e liga Nosso Senhor a nós, nos trazendo as graças que dele vêm, através, é claro, da comunhão com todos os bispos e com toda a igreja. Pedro e Paulo são, assim como os demais apóstolos, mas obviamente estes dois são um destaque no colégio dos apóstolos. E eu gosto muito de falar sobre os dois, porque primeiro os dois são muito diferentes entre si. E de alguma maneira, os dois são muito parecidos com a gente. Nós temos uma distância, obviamente, histórica, né, dos apóstolos iniciais de Pedro e Paulo e dos apóstolos escolhidos por Jesus. E mesmo nos dias de hoje, né, ainda que agora a gente tenha um Papa latino-americano, também há uma distância grande da gente com o Papa. No entanto, quando a gente vai olhando, e como se a gente fizesse um levantamento biográfico de Pedro e Paulo, a gente vai ver, olha, podem estar distantes no tempo, mas não estão distantes de nós daquelas coisas que são constitutivas do ser humano, dos sentimentos que atravessam o ser humano. Pedro, um homem mais simples, um homem mais rude, por vezes chamado a atenção, Jesus brigou com Pedro algumas vezes, teve atitudes reprováveis, como acontece com qualquer ser humano, Pedro também errou.
Paulo teve uma vida tremenda, terrível. Era um judeu muito fiel, era um fariseu que levava a sério a religião judaica e por isso causou tanto transtorno e sofrimento aos cristãos. Paulo foi um terrível perseguidor dos cristãos, né? Quase um assassino dos primeiros cristãos, ele que esteve presente no martírio, pelo menos de Estevão, do assassinato de Estevão, que foi apedrejado, né? Saulo, ainda não era Paulo, né? Saulo estava lá presente entre os perseguidores e de repente essa mudança radical na vida de Paulo, de um perseguidor dos cristãos para um defensor de Jesus Cristo, um defensor da igreja, um apóstolo do evangelho, ele que expande agora não só para os judeus, mas expande também para os pagãos o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que acho que os dois se parecem muito conosco, nisso que é esta irregularidade, essa inconstância do nosso coração. Por vezes tão ligados a Jesus e por vezes com atitudes reprováveis que nos afastam dele e quebram a nossa comunhão com ele. No entanto, pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus, amadas por Deus, como somos todos nós, como são todos os seres humanos dos tempos de hoje também. Na primeira leitura e na segunda leitura chamam a atenção então para aspectos da liturgia da palavra, a narração da prisão de Pedro, que nós ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos, faço destaque para quando Pedro cai em si. Ele está achando que está sonhando, não é, que aquilo que está acontecendo com ele, e de repente ele cai em si e fala: agora eu percebo que o Senhor mandou os seus anjos para me libertarem. Ele é liberto da prisão. Depois, obviamente não adianta muito, né? Mas neste momento o Senhor manda os seus anjos para me libertar, diz Pedro. Na segunda leitura é a vez da profissão de fé de Paulo. Olha, eu vejo que o Senhor me libertou da boca do leão, que o Senhor esteve ao meu lado em todas as minhas dificuldades, diz Paulo. Que coisa bonita! Outra profissão de fé de Pedro tem no Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta: o que vocês falam a respeito do Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Messias. Messias quer dizer Salvador, né? Tu és o Salvador, aquele que foi enviado por Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, diz Pedro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos chamados na festa dos apóstolos Pedro e Paulo a fortalecer a nossa fé, a viver essa mesma certeza, ainda que na nossa caminhada de santidade nós também sejamos marcados pela inconstância, às vezes pela queda do pecado, por vezes afastados de Jesus, pelos atos reprováveis e pela fraqueza constitutiva do ser humano, mas ainda assim, com essa certeza de Pedro e de Paulo, foi o Senhor que esteve ao meu lado, o Senhor sempre esteve ao meu lado, foi Ele que me libertou. O Senhor nos liberta, o Senhor nos ama, o Senhor está do nosso lado sempre. Que possamos professar a nossa fé nele, renovar a nossa fé nele e sermos hoje também os apóstolos, as testemunhas de Jesus Cristo que a igreja precisa, mas sobretudo que o mundo precisa.